Eu não lembro onde foi que eu vi, mas eu acho que alguém compartilhou um artigo de notícias aí no canal a respeito de algum cantor de música sertaneja que uma mulher subiu no palco para assediar ele e ele falou alguma coisa que ela era uma mãe solteira, bababá. E daí é lógico, né? Os gados e as gadetes foram todos acudir essa mulher porque, nossa, sei lá, a mãe solteira é como se fosse a heroína da sociedade atual. Só que a mulher ela usou um termo assim falando, sou mãe solteira assim, agora elas não querem ser chamadas de mãe solteira, né? Elas querem ser chamadas de mãe solo. Cada vez mais na mídia a gente vê essa normalização, né? Bem mais agressiva do que ocorria na década de 90 de acharem que a mulher não precisa de um homem, né, para cuidar dos filhos, e especialmente os filhos não precisam do homem, e que a mulher consegue fazer o serviço de pai e de mãe, tudo um monte de absurdo. Só que essa mulher ela falou o seguinte, ela falou que ela era mãe solteira sim, e que ela ia ser a melhor mãe que ela pudesse ser, e que ela ia ser a melhor mãe do mundo. Não, 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 não. Pera lá, ok. Vamos falar de uma vez por todas por que mãe solteira é câncer, por que o negócio é balela, é um negócio que a mulher ela está se prejudicando, mas pior de tudo, ela está prejudicando os filhos, até está prejudicando o homem que engravidou ela. E vamos acabar com esse negócio de falar que não, que ela pode ser uma ótima mãe, que ela pode ser a melhor mãe do mundo. Quando eu fiz aquele vídeo a respeito da traição, né, da infidelidade, eu falei que não importa o quanto a mulher seja uma boa mãe, se ela não for uma boa companheira, uma boa namorada, uma boa esposa, ela não é uma boa mãe. Ponto. O pacote tem que ser completo. Não dá pra ser só uma coisa, tem que ser os dois. Pra ser uma boa mãe tem que ser os dois. E por que eu digo isso? Porque é o seguinte, os filhos, independente de ser menino ou menina, eles precisam de um pai. Ok? Precisam de mãe, precisam de um pai. E até a parte de precisar de uma mãe, há controvérsias, porque já tem algumas pesquisas aí, não sei se no Brasil, mas em outros países, que dizem que situações em que o pai solteiro ele consegue criar uma criança muito melhor, encaminhar ela muito melhor do que as mães solteiras. Então veja bem, né? É aquela questão. Para tu gerar um adulto responsável, tu tem que ser responsável, né? Ou talvez apenas adultos podem criar outros adultos, né? Já que mulher é criança ou adolescente, elas só conseguem desenvolver uma criança para continuar criança ou no máximo se tornar adolescente, né? Não consegue fazer eles virarem adultos. E daí vem essas estatísticas que dizem que crianças que não tiveram contato com o pai têm mais chance de ir para o crime, né? Especialmente se for homem, não vão bem na vida profissional, na vida acadêmica. E no caso de mulheres, né, tem mais chance de se tornarem mães solteiras também, terem gravidez na adolescência. Então vamos lá, ser mãe não implica só a satisfação da mulher, da vida dela. Tem um resultado real e tangível, que tem que ser o sucesso na criação dos filhos. Isso implica também nas necessidades dos filhos. Então, uma mãe que é mãe solteira, ou vamos usar o termo politicamente correto, né, mãe solo, ela não pode ser considerada uma boa mãe. Ela jamais pode ser considerada uma boa mãe. Não importa se... mas foi por causa do divórcio. Não estou nem falando da razão do divórcio, dane-se. Por causa do divórcio, mas ok, ela quis a guarda dos filhos só para ela. Não quis dar uma guarda compartilhada. Compreende? Ou simplesmente é daquelas que decidiu ser uma mãe solteira e pronto, né? Engravidou de um cara aleatório e assumiu sozinha. Ou às vezes até a mulher era tão tóxica que espantou o cara. É engraçado, porque sempre falam assim dos caras que não assumem ou abandonam, né? Tem até a piadinha, né? O papai saiu para comprar cigarros e nunca mais voltou. Mas o papai nunca fumou. Pois é, né? Mas nunca perguntam, né? Por que o homem se afastou, né? Por que o homem foi comprar cigarros e nunca mais voltou? Por que ele não quis assumir a mulher? Veja bem, a conclusão lógica disso é que a mulher não era uma boa companheira, não era uma boa mãe. Compreende? Porque não era uma boa esposa, não era uma boa namorada. Compreende? Então não tem como ser uma boa mãe, porque está afastando o pai. E o pai é necessário na vida dos filhos. Então o pacote não tem jeito, o pacote tem que ser completo. Porque, veja bem, tu manter um relacionamento, saber negociar, saber assumir um compromisso, é saber equilibrar as coisas. Compreende? E principalmente, não pensar só nas tuas necessidades. Tu tem que pensar nas necessidades dos filhos, que como eu já disse, precisam da presença de um pai.
E não só isso, né? Tem que pensar nas necessidades do marido, nas expectativas do marido também. Tem as necessidades e expectativas dos filhos, as necessidades e expectativas também do marido. Então, uma mulher que não reconhece isso, não está disposta a trabalhar nisso, não está disposta a negociar, jamais tem como ser uma boa mãe. Compreende? O pacote é completo. Tem que ser uma boa mãe, tem que ser uma boa companheira, tem que ou convencer o cara a assumir os filhos e querer estar com ela, porque ela é uma boa companheira, ou tem que não afastar o cara sendo tóxico. E é engraçado, porque se a gente for analisar a situação atual, veja bem, a gente continua exigindo o papel totalmente tradicionalista do homem. Ah, mas ele não pode trair, e ele tem que sustentar a mulher, ou tem que ter mais recursos do que ela, e tem que ser responsável, e não pode abandonar ela, e nem as crianças, não importa o que aconteça. Então veja bem, a cobrança e o tradicionalismo está todo em cima do homem. Mas não existe nenhuma cobrança, nenhuma expectativa em cima da mulher, compreende? Não tem que ser uma boa companheira, não tem que saber cuidar dos filhos direito, não tem que saber tratar o marido bem, ou pelo menos tratar ele com respeito, compreende? A exigência está toda de um lado. Que nem eu falei com o Hernani lá no podcast, o homem não pode ter expectativa nenhuma hoje em dia. Não pode ter benefício nenhum. Por isso que eu falo assim muitas vezes, não é só o caso do relacionamento, assim, por que as mulheres assim tem umas que terminam sozinhas, não se casam, não têm filhos? Porque elas são tóxicas, porque ou elas afastam os homens que entraram na vida delas, ou simplesmente elas até tentam arranjar algum homem, só que o homem faz uma análise bem fria da qualidade dela como mulher, como companheira, e vê que, olha, essa mulher, ok, pode até ser divertida, é atraente, mas não estou disposto a morar com ela. Parece ser muito risco, muito drama, muita dor de cabeça. Ou o cara vê assim, olha, tipo, ela é meio egoísta e já não tá me tratando bem, imagina se vai tratar filhos bem, entendeu? É meio que aquela discussão, por exemplo, do que é uma fêmea alfa, né? Basicamente, tanto o macho alfa quanto a fêmea alfa, eles têm que ser aqueles que incentivam mais, garantem mais a formação de famílias e a geração de filhos. Também criar esses filhos bem, educar esses filhos bem. Então veja bem, o homem ele tem que ser responsável, tem que ser dominante, tem que ser um bom provedor. A mulher ela tem que ser o quê? Ela tem que ser submissa, tem que ser uma boa cuidadora. Ela não tem que ficar gerando atrito, não tem que ficar gerando discussão dentro de casa. O homem está conduzindo, está sustentando, ele vai dar ordem em algumas coisas e a mulher vai dar ordem em algumas coisas dentro de casa, só que tem a hierarquia. Acima está o homem, no nível médio está a mulher e embaixo está as crianças, compreende? E ela tem que saber lidar com o homem, não afastar ele, entendeu? Ou convencer o homem a continuar com ela. E não só isso, ela tem que cuidar das necessidades tanto do homem quanto das crianças. O pacote é completo, compreende? É por isso que eu falo, tem que ser, não, sou uma boa mãe. Ok, é uma boa mãe, se preocupa bastante com os filhos, não deixa faltar nada para eles e tudo mais. Mas quantas mulheres a gente tem aí hoje em dia que, ok, elas são carreiristas e os filhos não têm, ou o filho não tem contato com o pai, entendeu? Fica mais em babá e creche do que com a própria família, entendeu? Vira esses caras emasculados que não se tornam adultos, que não tem nem um pouquinho de testosterona neles. Ou até às vezes são os casos piores, né? São aquelas mulheres que emissol, dependente do governo, dependente de pensão, e daí fica pagando de independente, né? Dizendo, não, mas eu não deixo faltar nada para meus filhos, eu cuido deles, eu banco as contas deles, ok, cara pálida, banca, né? Só que banca através de pensão. Que daí é uma situação pior, né? Pelo menos a mulher carreirista, ela não tá, que decidiu ter filho sozinha, ela não está escravizando homem nenhum, né? Mas aqui é mãe solteira ali divorciada, que coloca o cara na justiça e cobra pensão, até às vezes que nem chegou a casar nem nada, mas já pede pensão. É aquele negócio, né? É muito fácil ser independente com o dinheiro dos outros, né? Mas o ponto final é basicamente isso, cara. Para ser boa mãe tem que ser o pacote completo. Tem que ser boa mãe e tem que ser boa companheira. E daí a partir do momento que daí tu tem uma boa mãe, uma boa companheira, aí tu pode dizer que tu tem uma fêmea alfa, tá entendendo? Aí vamos colocar bastante áudio subliminar, né, das fêmeas alfas aí e tudo mais. Mas é basicamente isso. É a mulher que consegue ter um relacionamento legal com o homem, consegue prender ele, consegue satisfazer ele, consegue cuidar dos filhos, consegue manter uma harmonia, manter uma ordem dentro da casa. É a mulher que não vai terminar o casamento por uma razão leviana, não vai trair, compreende?
Então isso, tu pode falar que ok, isso é uma boa mãe, porque é o pacote completo. É uma boa mãe, é uma boa cuidadora do lar, é uma boa companheira. Agora, esse negócio das mães solos e das mães solteiras falarem que, ah não, eu vou ser a melhor mãe do mundo, eu vou ser a melhor mãe que eu puder ser. Nada disso, entendeu? É mais uma que não vai dar conta de cuidar dos filhos, compreende? Não vai dar conta de educar eles, de criar eles direito, de cuidar deles, porque os filhos eles precisam de uma presença masculina, eles precisam de um pai. E não só isso. Ou para ser essa super mãe que elas são, ou elas vão sugar recursos públicos, através de assistencialismo, compreende? Resumindo, todo mundo, todos os homens da sociedade foram cucados e agora eles têm que ficar sustentando essa mãe solteira. Ou ela vai escravizar muitas vezes um cara que vai ter que ficar pagando pensão sem nem ter direito de guarda ou direito de acesso aos filhos. Porque logicamente, né? Os filhos são propriedade da mulher. Aí depois o pessoal ainda questiona por que os homens não estão a fim de se casar e se reproduzir, né? Por que será?